Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo falarei sobre encaixes, as suas variações de processos e como fazer ajustes para obter o encaixe perfeito. Eu irei cortar essa peça daqui a pouco, mas antes falarei aqui de algumas particularidades que eu criei aqui para estarmos realizando um teste prático. Eu tenho uma base aqui onde eu criei 4 furos, né, retangulares aqui, todos eles estão com a largura de 2,9 milímetros. Tá? Eu estou considerando utilizar uma chapa de 3 milímetros de espessura. E os comprimentos estão de acordo com as dimensões aqui, né, indicadas. Aqui será o pino com a dimensão de 15 milímetros nominal, que eu farei o teste de encaixe, tá certo? Ele tem 3 de altura também. E tem uma particularidade aqui, que é um pequeno chanfro em cada uma das pontas de 5 milímetros, 5 décimos de milímetros. Esse chanfro aqui serve para facilitar a entrada do pino nos furos, tá certo? A gente chama esse chanfro aqui de convite para facilitar a entrada do pino. Eu vou cortar essa peça aqui agora e logo mostro o resultado disso na prática. Bom pessoal, dando continuidade no vídeo, estou aqui com as peças já cortadas, a base ali com os furos e o pino. Primeiramente vamos falar das variações de processo que nós temos aqui, né, no caso de um conjunto que será realizado em encaixe. Durante a produção do MDF, nem sempre eles conseguem manter ali uma medida nominal. No caso, essa chapa aqui seria de 3 milímetros, mas sempre ocorre uma variação dentro da tolerância ali, de acordo com as normas de cada empresa. Então ele pode ter uma variação ali para mais ou para menos, né? Muitas vezes você vai encontrar ali uma chapa de MDF que pode chegar a, por exemplo, 3.2, 3.3 milímetros, né? Ou então um pouco menor, 2.9, 2.8 milímetros. E esse tipo de variação nós não temos controle, porque não somos os produtores do MDF, nós apenas compramos as chapas, né, e processamos ela ali no corte a laser. Então, com relação à espessura, não tem como a gente garantir que toda a chapa venha, né, na medida exata de 3 milímetros ali, o que seria ideal para nós, né? Essa variação aí nós não temos controle então. E aí, como conseguir o encaixe perfeito, né, com essas variações que ocorrem no MDF? Uma das opções, só que a mais difícil e trabalhosa, seria o quê? Com um paquímetro, fazer a medição sempre da chapa do MDF antes de estar cortando ela, para saber qual é a medida exata que possui. E aí depois fazer um ajuste, né, no vetor de acordo com a medida encontrada. Só que imagine, durante a produção do dia a dia, você ter que fazer isso em toda a chapa, né, e reajustar os vetores de acordo com cada variação encontrada. É um trabalho muito grande que vai deixar nosso dia improdutivo e acaba não sendo viável, né? Então o que nós fazemos? O que eu costumo fazer, na verdade? Eu desconsidero, de certa forma, essa variação na espessura, tá, do material. Então quando eu trabalho com MDF de 3 milímetros, eu sempre vou criar um furo com a largura de 2,9 milímetros. Sempre um décimo menor. Por quê? Durante o processo de corte, nós temos uma perda de material. Então ele não vai ficar exatamente com 2,9. Ele vai ficar sempre um pouquinho maior, né? No caso aqui, ó, não sei se é possível vocês verem ali no paquímetro. Talvez eu não consiga ali focar da forma correta para ficar visível. Talvez aqui sim. Ele está um pouquinho maior, está dando 3,1 milímetros. Então eu desprezo, de certa forma, a espessura do material, criando o furo sempre com 2,9 e durante o processo de corte, normalmente, né, aumenta ali quase 2 décimos, né, na largura, tanto na largura quanto no comprimento. Então aqui o que eu faço? Eu procuro ter o controle daquilo que eu consigo, né, sempre garantir o controle, que seria no corte aqui da largura do pino, né, e do furo. Essas medidas aqui, elas nunca devem variar, porque serão de acordo com o ajuste que eu colocar no vetor, né? Então se eu colocar aqui no caso o pino, ele tem para ter 15 milímetros de largura, se eu cortar 100 peças, né, independente da espessura da chapa, a largura do pino sempre será 15 milímetros. Então esse é uma variação de processo que não ocorre, né? Eu consigo garantir o meu processo com a largura aqui de 15 milímetros, certo? Então
O próximo passo é garantir a dimensão do furo para que eu consiga ter um encaixe perfeito de acordo com a largura, né? Então eu fiz aqui 4 medidas diferentes para mostrar para vocês, né, como cada uma delas ali se comporta de acordo com o pino aqui. No caso, né, fazer o primeiro encaixe aqui na medida de 15 milímetros, né, que seria nominal, reparem que ele ficou bem folgado. No caso aqui, ó, essa folga que nós temos aqui é devido a espessura, né, do material. Como o furo está um pouquinho maior do que a espessura está um pouco mais largo que a espessura do material, nós acabamos tendo essa folga aqui, né? E como podem ver, o encaixe aqui, ó, acontece sem nenhuma dificuldade, está com folga aqui, né? Então isso aqui seria um encaixe para quem gosta de trabalhar aí com uma certa folga ou necessita trabalhar com folga, tá? No caso, né, no próximo aqui, que é 14,9 milímetros, né, também nesse sentido aqui perpendicular a gente tem, né, uma folga que vai ocorrer em todos eles, na verdade, tá certo? Devido à largura do furo ser sempre igual ali para todos. Agora, o encaixe também, ele acontece de forma bem tranquila, não tem nenhum esforço, nenhum atrito, nem nada, tá? Agora indo para o próximo furo aqui, ó, 14,8 milímetros, já percebo que o encaixe tá legal aqui, tá? O pino entra sem nenhum esforço também, né? E tá quase justinho, né? Agora, no furo de 14,7 milímetros, o pino ele já tem uma certa dificuldade para entrar, ó. Ele já está bem mais justo, tá? Então eu tenho que forçar um pouquinho aqui, ó, para conseguir o encaixe, tá? Então ele é um encaixe que a gente chama encaixe com atrito, tá? Uma montagem com atrito e que gera uma pressão durante esse encaixe, fazendo com que as peças fiquem firmemente encaixadas, tá? Então o que eu costumo fazer? Eu prefiro trabalhar dessa forma, com esse tipo de encaixe, né? Um encaixe justo, onde eu preciso fazer uma certa pressão para estar realizando o encaixe, porque dessa forma eu não preciso ficar, né, pressionando a peça por muito tempo ali e tal, na hora de executar a colagem. Eu faço, né, coloco um pingo de cola, né, na face de contato aqui, realizo o encaixe, faço uma leve pressão ali, né, e uma peça como essa, por exemplo, eu não preciso ficar segurando ali, eu posso deixar ela de canto que ela será colada tranquilamente. Tá joia?